Se você quer parar apenas de olhar para métricas de vaidade e olhar para o que realmente traz resultado, esse vídeo é para você. Você já teve a sensação de que, mesmo tendo acesso às métricas da sua empresa, você não sabe quais realmente importam? Isso pode estar acontecendo porque você está tentando metrificar tudo. E quando a gente tenta metrificar tudo, a gente acaba metrificando nada. Então, nessa aula de hoje, eu vou te apresentar um mapa mental que vai te mostrar como metrificar e quais KPIs você deve prestar atenção em cada etapa do ciclo do seu cliente. Ei pessoal, aqui é o Bruno Alves e o meu objetivo aqui é sempre fazer com que vocês parem de perder tempo e dinheiro com estratégias que não dão resultado. Nessa aula de hoje, eu vou te mostrar a minha estratégia e o meu mapa mental de como estruturar e metrificar de forma correta cada etapa da jornada do cliente, desde a parte de descoberta até a parte de aquisição. Agora, sem enrolação, vamos para o nosso mapa mental. Aqui no nosso mapa mental, a gente separou ele em 5 grandes etapas: a etapa de descoberta, etapa de interesse, de consideração, de conversão e retenção. Dentro de cada uma dessas etapas principais, nós temos pontos de atenção que você deve observar. Então, por exemplo, cada uma delas vai ter um objetivo, as métricas que você tem que acompanhar e os KPIs, que são as métricas que realmente importam para aquela etapa. Então, vamos começar. Na etapa de descoberta, a gente tem o objetivo de aumentar o awareness da marca. O que seria o awareness da marca? É fazer a marca se tornar cada vez mais conhecida. E como a gente tem o objetivo de tornar a marca cada vez mais conhecida, as métricas que a gente tem que acompanhar são as métricas de alcance, frequência e impressões. Na métrica de alcance, o objetivo aqui é a gente saber qual o número de pessoas únicas que viram a gente. Então, quando o alcance está alto, mas a taxa de conversão está relativamente baixa, isso pode ser porque a gente está falando com um público que não está bem segmentado. Aqui a gente precisa fazer ajustes no público. Aqui na frequência, a gente quer medir quantas vezes a mesma pessoa entrou em contato com a sua marca, seja através de anúncios ou até mesmo de pesquisas orgânicas. Então, por exemplo, se a gente tem uma frequência baixa, a gente não consegue gerar lembrança da nossa marca. O nosso foco aqui é fazer com que a frequência seja o ponto ideal para a pessoa ter familiaridade com a nossa marca sem se tornar um anúncio chato ou repetitivo. E impressões é basicamente o número de vezes que você ou o seu anúncio está aparecendo para as pessoas. Não confundir com frequência. Frequência está relacionado a uma única pessoa, quantas vezes ela assistiu ou entrou em contato com você. E impressões está relacionado a todas as pessoas. Qual o número de pessoas que entrou em contato com você. Agora vamos falar dos KPIs, que são as métricas que realmente importam para a etapa de descoberta do cliente. Então aqui a gente tem CPM e Brand Lift, que basicamente é a lembrança da marca, né? Aqui na métrica de CP, basicamente é responsável por a gente observar quanto que está custando a atenção do nosso público. Então, por exemplo, se a gente tem um CPM muito alto, significa que a gente está concorrendo com muitas marcas, e isso faz com que o seu valor infle, ou até mesmo o nosso público é muito baixo. A ideia é que a gente tenha que buscar um CPM cada vez menor, mas um CPM muito baixo não significa necessariamente que você está se comunicando com o público que vai trazer o maior resultado possível. Então aqui você tem que ter o equilíbrio. Se você tem um CPM muito alto, provavelmente a sua segmentação está muito ampla e você está concorrendo com muitas marcas. Aqui cabe você segmentar um pouco mais para fazer com que seu CPM reduza um pouco. Aqui em Brand Lift, que essa métrica ela é responsável por medir o rastro que a gente deixa com a nossa marca. Então, por exemplo, após os nossos anúncios, qual a porcentagem de pesquisa no Google da nossa marca ou daquele produto em si? Aqui é muito importante a gente saber mensurar quantas pessoas entraram nos nossos perfis das redes sociais após assistirem algum anúncio ou até mesmo algum tipo de ação, por exemplo, um post, um vídeo que viralizou, ou até mesmo qual a taxa de pesquisa da marca no Google. E isso é muito importante porque você precisa saber mensurar quais são as ações que você tomou que trouxeram maior resultado na hora de pesquisas no Google sobre seu nome ou seu produto, ou até mesmo acesso às suas redes sociais ou outros vídeos que você postou. Agora vamos para a etapa de interesse. Aqui o objetivo do interesse é gerar demanda. O que isso significa? Aqui a gente quer tirar o lead da inércia. Queremos saber quais ações que a gente tomou que fez com que a taxa de clique aumentasse, a taxa de visualização do nosso vídeo ou do nosso anúncio aumentasse. Então aqui as métricas para a gente acompanhar são as sessões no site, cliques e visualizações. E é importante saber também que essa fase aqui, o cérebro do cliente está pensando se realmente vale a pena gastar energia com você. Agora vamos falar um pouquinho sobre as sessões no site. Aqui vale um ponto de atenção. Aqui você pode confundir uma coisa com a outra. Então, por exemplo, se você tem muitos cliques, mas baixas sessões no site, isso não é bom.
porque o número de sessões no site, ele diz o tempo que a pessoa esperou carregar o seu site. Então, se você tem um número de sessões muito baixo em relação ao clique, significa que seu site está com um carregamento muito alto. E isso vai fazer com que aumente o desinteresse e a taxa de saída do seu site. Então é muito importante lembrar, se você tem taxas de cliques muito altas e sessões no site que acompanham essas taxas de clique, significa que as pessoas têm muito interesse no seu produto e o seu site está muito otimizado para isso. E isso é um ótimo resultado. E agora falando das visualizações. As visualizações vão ser responsáveis por medir quantas pessoas assistiram o nosso conteúdo e por quanto tempo as pessoas assistiram o nosso conteúdo. Então isso aqui é muito importante a gente observar. Se você tem muitas visualizações nos seus vídeos ou anúncios, mas a sua taxa de retenção é baixa, significa que seu storytelling não está bom. Então, se as pessoas estão abandonando logo no começo, o seu gancho está muito fraco. E se as pessoas estão abandonando no meio, a sua explicação pode estar confusa ou chata. Então, aqui é outra métrica também que é muito interessante você analisar não só o volume, mas também a porcentagem delas. Agora vamos falar um pouquinho sobre os KPIs de interesse. O que realmente importa nessa etapa? Aqui a gente tem que mapear o CTR, o CPC e a taxa de visualização. E aqui no CTR, na minha opinião, ele é até o principal, porque o CTR ele é responsável pela curiosidade que o seu anúncio ou vídeo está despertando. Então, quanto maior a taxa de CTR, melhor. Mas aqui vale um ponto também de atenção. Se o CTR está muito alto, mas a sua taxa de conversão está muito baixa, isso significa que as pessoas estão demonstrando interesse genuíno no seu produto. Mas na hora que elas se deparam com a sua oferta, seja com a sua página de produtos ou até mesmo com mais informações sobre o produto, elas estão desistindo. E isso acaba significando que a sua oferta é oca. Você tem um anúncio muito bom, mas você não entrega à altura, seja na sua página ou seu produto em si. Então aqui você tem até inclusive que mensurar como estão as menções da sua marca e dos seus produtos. Aqui existe uma outra métrica que compõe o CTR, né? Que seria a métrica de social listening, né? Que é como a sua marca e seus produtos estão sendo recebidos pelas redes sociais. O que as pessoas estão comentando relacionado ao seu produto, à sua marca? Tem reclamações? Tem elogios? E outra mensagem que o CTR alto nos passa é que quando a gente tem um CTR muito alto, provavelmente a gente está falando exatamente com o público que a gente deveria falar. Isso é a isca perfeita para aquele público que a gente segmentou, seja o anúncio ou até mesmo os nossos vídeos. Agora falando de CPC. O CPC é o custo por clique e ela está relacionada a quanto a gente está pagando para as pessoas clicarem no nosso anúncio. Então, algumas coisas que podem fazer com que o seu CPC esteja alto, seja que a arte do seu anúncio não está muito atrativa, a thumbnail do seu vídeo não está muito atrativo, ou até mesmo o título do seu vídeo não esteja muito atrativo. E isso significa que as pessoas estão observando as suas ações, mas não estão demonstrando interesse clicando em cima delas. Outra justificativa também para o CPC estar alto pode ser porque o seu público está muito saturado. Então, para o tipo de produto que você vende, o seu público tem diversas opções. Então, isso vai fazer com que o seu custo por clique seja maior, porque você está concorrendo com mais pessoas e as pessoas têm mais opções parecidas com a sua ou até mesmo relacionadas. E aqui na taxa de visualização. Como eu tinha comentado antes, né? A taxa de visualização está relacionada à retenção que tem o seu vídeo. E aqui, quanto maior a porcentagem de visualização, mais interesse a pessoa demonstrou no seu conteúdo ou no seu produto. E você criando públicos com base em taxas de visualizações altas nos seus anúncios ou vídeos, você pode criar inclusive campanhas que vão te trazer mais resultado na hora de fazer uma conversão ou uma ação desejada, porque essas pessoas já têm um interesse genuíno no seu conteúdo. Agora vamos falar um pouquinho de consideração. Aqui o nosso objetivo é estimular a conversão. Aqui é onde a gente está querendo que o nosso cliente tenha o primeiro contato com a gente, realize a primeira compra. Aqui é quando o cliente está estudando as nossas propostas. Então ele quer saber se a gente tem autoridade no que a gente está dizendo que tem. Ele quer saber se o seu produto é bom o suficiente, se o seu produto não apresenta problemas e se realmente faz sentido ele comprar aquele produto. Então aqui o que a gente deve observar são o tempo no site, inscritos no canal e seguidores nas redes sociais. E aqui no tempo do site, ele é uma métrica que diz muito sobre a educação do nosso público. Basicamente, a gente vai medir quanto tempo as pessoas passam no nosso site. Então, quanto mais tempo as pessoas passam no nosso site, mais ela confia em você ou no seu produto. Aqui é interessantíssimo a gente saber exatamente quais conteúdos estão fazendo com que as pessoas passem mais tempo no nosso site e até mesmo o tempo médio de permanência do nosso site. Então, por exemplo,
Se a gente tem um tempo médio baixo no nosso site e a gente tem uma venda complexa de um produto ou serviço, significa que a forma como a gente está explicando o nosso produto ou serviço não está boa, porque as pessoas não estão entendendo ou estão confiando no que está proposto ali no site. Então, para compor essa métrica, é interessante também a gente ter mapas de calor nas seções do nosso site, para a gente saber quais seções estão fazendo com que as pessoas fiquem mais tempo lendo, até onde o cliente precisa chegar para fazer uma conversão, quais são os pontos onde o cliente mais tem dúvida e apresenta uma maior taxa de saída do site. Então, por exemplo, se o cliente chega na seção que está relacionado a essas capacitações técnicas ou até mesmo as características do seu produto e está saindo, significa que tem alguma coisa ali que não está bem explicada, que está criando objeções na sua venda. Então, quando você faz um mapa de calor por seções, você consegue saber exatamente o que está dando certo e o que precisa ser melhorado. Agora, falando em inscritos no canal e seguidores nas redes sociais, eles têm basicamente a mesma proposta. O objetivo aqui é a gente criar uma comunidade, um exército de reserva, para na hora que a gente for fazer anúncios ou até mesmo criar conteúdo, a gente já tenha pessoas que tenham confiança na gente. É interessante você acompanhar quais conteúdos estão fazendo você ganhar mais inscritos no seu canal, quais conteúdos fizeram você ganhar mais seguidores, quais parcerias fizeram você ganhar mais seguidores e inscritos. Basicamente, quanto mais inscritos no canal e seguidores nas redes sociais você tiver, mais confiança você vai passar para novas pessoas que entrem em contato com você. Porque no momento que as pessoas entram em contato com o seu perfil, com o seu produto, veem que você produz conteúdo de qualidade, veem que você tem uma comunidade engajada, vê que você tem uma interação real e honesta com o seu público, isso vai fazer com que você tenha um custo de aquisição menor, porque isso vai fazer com que não necessariamente o cliente precise ter uma campanha de remarketing para realizar a primeira compra com você. Agora vamos falar dos KPIs, que é o que realmente importa na hora da gente falar de consideração. Aqui a gente tem a taxa de rejeição do site e a taxa de crescimento do canal. Então foi como eu falei anteriormente. Aqui na taxa de crescimento do canal, a gente tem que fazer um acompanhamento para entender quais conteúdos aumentaram o número de inscritos ou seguidores, quais conteúdos tiveram mais engajamento, mais comentário, mais compartilhamento, e saber se você está conseguindo realmente criar autoridade. Porque no momento que você tem autoridade no seu produto, ou até mesmo no serviço que você presta, as pessoas tendem a te acompanhar mais. E aqui falando da taxa de rejeição no site. É interessante a gente observar algumas coisas. Um site que tem uma taxa de rejeição muito alta, pode ser que esteja acontecendo do seu anúncio não estar muito bem segmentado. Então, por exemplo, você fez um anúncio muito atraente, você fez uma promessa muito boa, mas quando chegaram no seu site, eles viram que não era aquilo que eles esperavam. Essa é uma das possibilidades. E existe uma possibilidade que é de o seu anúncio foi tão bom que ele realmente despertou interesse. As pessoas tiveram vontade de assistir, mas a sua segmentação de público está errada. Então as pessoas clicam no seu anúncio, vão até o seu site, mas por curiosidade. Elas não vão fazer nenhuma ação de compra. As pessoas querem saber o que tem por trás daquele anúncio, mas não necessariamente elas vão realizar algum tipo de conversão no seu site. E existe outro ponto também. Aqui você pode atrair a pessoa certa, a pessoa que realmente tem interesse em realizar uma conversão no seu site, mas você fazer uma oferta errada para ela. Então aqui você tem que se atentar também aos gatilhos de venda que você está aplicando no seu site. Comparação, escassez, se faz sentido no momento atual do cliente. E agora, saindo da etapa de consideração, vamos para a conversão. Eu coloquei que o objetivo da conversão é vender, mas não obrigatoriamente a conversão significa uma venda, né? A conversão pode estar relacionada a preencher um formulário, se tornar um seguidor, entrar em contato pelo WhatsApp, baixar um PDF. Então, esses tipos de ações são considerados também conversões. Eu só coloquei o objetivo aqui em parênteses como vender, porque o nosso objetivo no fim vai ser sempre a venda, né? Até mesmo se você for um influencer. Se você fizer parcerias, você vai fazer parcerias com o objetivo de vender para os seus seguidores. Então a conversão está sempre relacionada à venda. E aqui na etapa de conversão, a gente tem que remover todos os atritos que o nosso cliente possa vir a ter. Porque o nosso cérebro, ele não gosta de correr riscos e não gosta de gastar dinheiro. Então as métricas que eu coloquei aqui para a gente acompanhar são as métricas que eu havia explicado ali anteriormente, né? O que está relacionado à conversão. São os downloads, os cadastros, os leads gerados, as vendas realizadas. Aqui em leads e vendas, a gente precisa acompanhar quantos desses leads estão se tornando vendas. Porque se a gente tem uma métrica de muitos leads e poucas vendas,
significa que a gente tem um gap no comercial. Seja ele de ser um cliente não tão bem qualificado para aquele produto ou serviço, ou até mesmo o script de vendas do seu time comercial. E os KPIs que a gente utiliza para fazer o acompanhamento dessas métricas são CPA, CPL, CPV, CAC e taxa de conversão. Mas aqui nos KPIs de conversão eu vou direto para quem é o mais importante aqui, o CAC. O CAC é a métrica principal que você deve ter como consideração aqui em conversão. O CAC, ele vai dizer quando você está gastando demais para obter um cliente. Então o objetivo aqui é sempre ter um CAC baixo. O CAC ele até pode ter um valor um pouco mais alto. Por exemplo, tu ter um CAC maior do que o custo da tua primeira venda. Mas para isso acontecer e para isso ser aceitável, você tem que ter um plano de retenção muito forte. Porque o CAC sendo maior do que a sua primeira venda, ele só pode ser justificável com base no seu LTV, que é o Lifetime Value. O LTV é responsável por você ter uma previsibilidade de faturamento com o seu cliente. É uma métrica muito importante, diga-se de passagem. Agora voltando aqui para a conversão. O nosso objetivo aqui tem que ser gastar o mínimo possível para adquirir nossos clientes. Porque quanto menos a gente gasta para adquirir os nossos clientes, mais lucro a gente vai ter. Agora falando do CPA, do CPL e o CPV, eles são basicamente micrométricas que fazem parte do CAC. O CPA é o custo por ação. Então, por exemplo, quanto custou para o nosso cliente se tornar um seguidor? Quanto que custou para a gente, para o cliente baixar um PDF? Quanto que custou para a gente, para o cliente realizar um cadastro no nosso site ou entrar em contato via WhatsApp? E o CPL é o quanto que custou o lead para a gente. Então, basicamente a mesma coisa que o CPA, só que mais focado em leads. E o CPV. Às vezes as pessoas não acompanham essa métrica que é uma das mais importantes, que é o custo por venda de produtos. Aqui você vai metrificar quanto que você gasta para vender um produto seu, seja com matéria-prima, seja com fornecedor, seja com mão de obra. O custo por produto vendido é uma das métricas que vai fazer com que o seu CAC se torne cada vez mais caro. Então, quando você otimiza o seu processo de produção e distribuição do seu produto, isso interfere diretamente no seu custo de aquisição de clientes, no seu CAC. E a taxa de conversão basicamente é a taxa das pessoas que realizaram uma dessas ações aqui, né? Fez um download, um cadastro, se tornou lead ou realizou uma compra. Agora vamos para a última etapa, a etapa de retenção. A etapa de retenção é a etapa mais importante de todas essas etapas aqui, que é a etapa onde você vai obter os maiores lucros da sua empresa. E a etapa de retenção é o que separa os negócios bem-sucedidos dos negócios que não vão ter sucesso. Porque aqui o objetivo é você fidelizar o cliente. Aqui, quando você vende uma vez para o cliente, você tem um custo de aquisição. Mas quando você vende mais vezes para ele, ele já se tornou seu cliente. Então a sua base de lucro é muito maior. Você precisa de muito menos esforço para ativar ele. Então aqui as principais métricas que você tem que acompanhar são cancelamentos e tempo de resposta do saque. Aqui nos cancelamentos, você tem que fazer um monitoramento de em que momento esse cliente está cancelando. Se ele está cancelando meses após a contratação dos seus serviços, se ele está cancelando antes mesmo do produto chegar, porque isso pode significar que ele comprou por impulso e ele não está vendo utilidade no seu produto. Então aqui é muito importante você mapear quais etapas, quais os motivos, o que está ocasionando os cancelamentos. Agora o tempo de resposta do saque. Essa daqui também é uma das métricas mais importantes que as pessoas não dão tanta atenção. Aqui ninguém quer ser conhecido como a empresa ou a pessoa que na hora de fazer a venda te trata como um anjo e na hora de prestar uma assistência te ignora completamente. Aqui, o tempo de resposta do saque ele tem que ser o mais rápido possível e tem que ser o mais acolhedor possível, tanto para tirar as dúvidas quanto para sanar a ansiedade da pessoa. Então, quando você tem um tempo de resposta de saque muito bom e uma qualidade no atendimento, vai fazer com que as pessoas fidelizem e pode gerar até sentimentos de recomendação da sua marca, pois eles tiveram problemas que foram sanados. E agora vamos falar dos principais KPIs da retenção. Aqui a gente tem o CRR, que é a taxa de retenção do cliente, o LTV, que é como eu havia comentado anteriormente, o Lifetime Value, e o MMR, que é a receita mensal recorrente. E aqui no CRR, na minha opinião, é o KPI mais importante da retenção, que é onde a gente vai observar como que está a taxa de retenção dos nossos clientes. Porque se a gente tem uma taxa de retenção muito baixa, significa que o nosso produto tem problemas.
Pode fazer com que nossos clientes não comprem mais os nossos produtos e ainda façam uma propaganda negativa do seu produto ou serviço. Então aqui você tem que observar com muita atenção cada diminuição da taxa de retenção do cliente. Porque quanto menor for a taxa de retenção do cliente, mais dinheiro você vai ter que gastar para adquirir novos clientes para fazer com que eles entrem na etapa de retenção novamente. E isso também influencia muito no LTV. Se a gente tem uma taxa de retenção baixa, provavelmente nosso LTV não vai ser alto também. E o LTV, como eu havia falado anteriormente, é a métrica responsável por a gente ter uma previsibilidade de faturamento que a gente vai ter com aqueles clientes. E por fim, vamos falar um pouquinho de MMR. O MMR ele é mais relacionado para empresas que têm um produto ou serviço recorrente. E ela vai facilitar com que a gente saiba exatamente quanto que a gente tem de segurança para poder investir em novas estratégias de marketing ou em ações. É uma métrica muito interessante também, porque quanto maior a receita mensal recorrente, significa que a gente está fazendo um excelente trabalho de fidelização e retenção. Então, depois dessa aula, eu espero que você tenha entendido que métricas não são apenas números que a gente coloca em planilhas ou até mesmo em dashboards. Eles são comportamentos que nossos clientes têm transformados em dados. No momento que a gente consegue ler os comportamentos de medo, ansiedade, curiosidade e desejo das pessoas, você nunca mais terá problemas com lançamentos ou até mesmo fidelização de seus clientes. Não tente olhar para tudo ao mesmo tempo. Escolha as métricas necessárias para o momento atual da sua empresa. É tração? É venda? É retenção? E deixa aqui nos comentários qual dessas métricas é a mais difícil de você controlar hoje e o porquê. Ah, não deixe de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que só pensa em likes e número de seguidores. E se você gostou desse conteúdo e quer descobrir mais estratégias para solucionar problemas da sua empresa, se inscreve no canal aqui.